Marcos capítulo número 11, versículos 12, 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Ore comigo. Deus eterno Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, e neste momento pedimos, ó Deus, a direção do teu Espírito, para que tudo que aqui, Senhor, for refletido, ouvido, seja de fato, Senhor, absorvido pelo nosso coração, pela nossa alma, pelo nosso espírito, e abençoe todo o nosso ser e as pessoas que convivem conosco. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu te agradeço, meu Deus, muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus. Queridos, por favor, assente-se na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer a você, nesta manhã de domingo, iniciando essa nossa reflexão, que qualquer um pode fazer o que você faz, ter a empresa que você tem, ter a habilidade que você tem, exercer a função que você exerce, realizar as coisas que você realiza, mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus te escolheu para fazer algo que ninguém mais pode fazer. Existem coisas dentro do projeto de Deus, existem realizações dentro do que Deus projetou, de que eu estou convencido de que só você pode fazer com a perfeição que de fato Deus estabeleceu na eternidade. Mas essa afirmação suscita algumas perguntas. Mas e se alguém de fato não atender esse chamado? É verdade, é possível, porque Deus nos deu o livre arbítrio, e o Senhor, Ele pode levantar outras pessoas para fazer a sua obra e dar continuidade. Mas existem coisas que Deus estabeleceu na eternidade que são suas, só suas e intransferíveis. E vou provar para você com coisas simples, começando pela sua família. Só você pode ser o pai que o seu filho precisa que você seja. Só você pode ser a mãe que a sua filha precisa que seja. Só você pode ser o filho que os seus pais precisam que você seja. É verdade que quando faltam estas pessoas, ou que alguém simplesmente abdique desta responsabilidade, Deus pode levantar outras pessoas para estarem no lugar dessa pessoa que abdicou, e que a pessoa que ficou
prejudicada, Deus pode transformar aquela situação na vida da pessoa e ser uma grande bênção. Mas eu estou falando a respeito de você. Aquilo que Deus confiou somente a você. É verdade. Existem pais que abandonam seus filhos. Existem filhos que abandonam seus pais. Existem pessoas que simplesmente ignoram aquilo que de fato vieram para fazer. Deus não colocará em risco o seu projeto eterno. Agora, existe algo que é você que tem que fazer, e você está preparado para realizar aquilo de maneira perfeita. E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você aceite esta verdade, porque muitas vezes nós estamos gastando muito tempo com coisas que outras pessoas podem fazer e não dedicando tempo naquilo que só nós podemos fazer. Estamos muito ávidos, muito angustiados às vezes, para realizar certas coisas que qualquer pessoa poderia fazer em nosso lugar. E aquilo que o Senhor nos deu como missão eterna fica de lado. Você pode abdicar, você pode deixar? Pode. Mas você nunca alcançará a plenitude que Deus estabeleceu para a sua vida. Quando o Senhor estava passando por aquele caminho, saindo de Betânia, segundo a Bíblia Sagrada, ali estava uma árvore que teve a maior de todas as suas possibilidades, a maior de todas as oportunidades. Alguns afirmam que ali seria a última vez que o Senhor Jesus passaria por aquele caminho. A gente não sabe, mas é possível. E ali estava uma figueira que nasceu para estar no caminho do Criador de todas as coisas, daquele que a fez e todas as suas antepassadas antes dela. E o Senhor, segundo a Bíblia Sagrada, teve fome. E quando ele teve fome, ele vai procurar naquela figueira algum fruto. Por quê? Porque a Bíblia declara que ela estava cheia de folhas. E a figueira, ela tem uma característica que muitos de vocês já conhecem. Nós já falamos sobre isso aqui. Primeiro vem os frutos, para depois as folhas. Quando está cheia de folhas, é porque todos os frutos que ela precisaria dar, ou que ela daria, já estão ali presentes. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus passa por aquele caminho, a árvore, a figueira, está toda frondosa, toda bonita, toda cheia de folhas, mas não havia fruto nela. E aconteceu algo que, se fosse nos dias de hoje, os ambientalistas ficariam horrorizados. Os Greenpeace da vida
levantariam bandeiras de protesto. Como pode um homem que só fala em paz, um homem que diz coisas tão lindas, um homem que fala em perdoar, simplesmente amaldiçoa uma árvore e a seca, conforme os outros textos, desde a raiz? Não poderia ele, pois que tem todo o poder, abençoar a árvore? Poderia ele fazer uma oração e dizer: nasçam frutos de ti? Ele que multiplicou pães tão poucos e peixes, apenas 2, 5 pães e 2 peixinhos, para tantas pessoas. Ele que fez nascer vista em alguém, ou dar visão a alguém que tinha sido cego de nascença, ou paralítico de nascença, não poderia ele então colocar as suas mãos santas no caule da árvore e dizer: nasça fruto de ti? Por que essa severidade? Por que toda essa carga em cima de uma pobre árvore? Isso talvez fosse a grande discussão se isso acontecesse nos nossos dias. Porque, na verdade, nós nos esquecemos dos princípios da palavra de Deus, que muitas vezes acabam ficando em segundo plano em nossa vida. Nós achamos que o Senhor, Ele tem compromisso com a nossa estética, Ele tem compromisso com aquilo que os nossos olhos veem, que nós sentimos, e não com os aspectos eternos daquilo que está acontecendo. Nós não olhamos o contexto, o que veio antes e o que vem depois, que ato contínuo ele vai até o templo e faz aquilo que é chamado de purificação do templo, derruba as mesas, expulsa os cambiadores, aquele que era o símbolo de Israel. O símbolo de Israel era a figueira, e o templo era o centro da vida de Israel. E aquele momento que ele estava ali tem um simbolismo muito forte, que eu não tenho tempo aqui para me aprofundar. A gente sabe da simbologia da figueira para Israel. Mas é muito importante que você entenda, né, que quando o Senhor Jesus, Ele não amaldiçoa a árvore, que isso é o que nós vemos de fato na nossa interpretação. Ele fala a árvore. Ele não disse: árvore maldita seja você por não me alimentar. Eu estava com fome e você não deu o fruto que eu esperava. Não. Ele não disse: eu te amaldiçoo por não ter fruto e me deixado com fome. Não. Ele não diz: eu te condeno porque você não tem fruto. Não. O que ele diz é muito singular e muito
revelador. Ele fala à árvore e diz: nunca mais coma alguém fruto de ti. É o que diz o texto. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E quando a gente começa a meditar nisso, a gente começa a observar o que aqui isso tem de relevância. É extraordinário. Porque Jesus, ele fala à árvore, mas fala ao seu propósito. Jesus fala a razão de existir daquela árvore. A razão de existir daquela árvore não era dar folhas. Havia uma anomalia explícita ali. Todas as outras figueiras que existem naquele lugar, existem outras figueiras ali naquele lugar. Se você pudesse observá-las, elas estariam secas, elas estariam sem folhas, elas estariam feias. Mas aquela, especificamente, estava cheia de folhas, fazendo uma propaganda de algo que de fato não havia na sua vida. Ela teve uma anomalia, por quê? Porque em vez dela dar frutos, toda a sua essência e tudo que ela possuía dos recursos foram para fazer com que apenas folhas estivessem à vista. E isso é totalmente inverso. Porque não foi para folhas que nós fomos, e a Bíblia fala clara e explicitamente a nosso respeito, nos comparando à lavoura de Deus, a árvores de justiça, falando sobre nós. A Bíblia diz: o justo até na velhice dará fruto. São várias verdades ou vários textos que mostram essa verdade na Bíblia Sagrada. Somos como árvores plantadas junto a ribeiros, cujas folhas não caem e dá o seu fruto, diz a Bíblia, na estação própria. E ainda assevera: tudo que faz prosperará. Isso é significativo, meus irmãos. Por quê? Porque quando a palavra de Deus nos ensina a respeito de fruto, a gente precisa recorrer à palavra de Deus. O que é o fruto? Quais são os frutos que o Senhor, Ele quer em nossa vida? E às vezes a gente fica daí, quando a gente lê um texto como esse, muitas pessoas ficam incomodadas, ficam: meu Deus, então eu preciso dar fruto. Como é que eu faço? Mas a Bíblia Sagrada diz claramente no capítulo 15 do livro de João: está em mim. Vocês permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. É o que diz a Bíblia Sagrada. É o esforço de nós estarmos de fato ligados ao Senhor Jesus. Então, se Ele nos adverte de estarmos ligados, é porque há uma possibilidade de forças estarem nos tentando desligar dele. Porque quando estamos ligados na videira verdadeira, como diz a Bíblia Sagrada, os frutos são coisas naturais, porque não é do caule,
O fruto não é do caule, o fruto é da videira. Não é o caule que dá fruto, é a videira que dá fruto no caule. Você está entendendo isso? Por isso, são dois tipos de fruto, pelo menos, que nós conseguimos descobrir, e que um está intimamente ligado ao outro, eu acredito, e que precisamos começar a desenvolver a partir do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. O primeiro fruto que nós podemos observar está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então veja que primeiro vai trabalhar os aspectos internos, vai produzir esse fruto do Espírito, para depois manifestar os frutos nas boas obras. Então, pelo menos duas verdades nós podemos aqui com certeza estar apontando. O fruto do Espírito, que é aqui esse trabalho dentro do nosso coração, dentro de nós. E esse trabalho dentro de nós, do Espírito Santo, vai produzir os frutos fora. As obras que nós precisamos fazer. Por quê? Porque às vezes a gente esquece, né, que o inverno, por mais que seja esse período que às vezes produz esse desconforto, não é? Ele está processando, trabalhando, na verdade, para que a primavera, quando chegar, chegue com todos os frutos que são necessários. Por isso, é dentro da árvore que se produz toda a fotossíntese, através de todos os elementos que as árvores produzem, que vão trabalhar dentro dela, não fora, dentro dela, para que os frutos se manifestem, para que todos vejam o que está acontecendo. Por isso, nós precisamos estar colocando a nossa vida dentro desta realidade, estarmos ligados com o Senhor Jesus Cristo. O fruto que o Senhor quer que nós entreguemos, meus irmãos, começa primeiro, como qualquer árvore, dentro de nós. Todos os elementos que vêm do Senhor Jesus, todos os elementos, toda a seiva que vai trabalhar dentro de nós, e você vai vendo, irmãos, o que é esse fruto? Primeiro, é dentro de nós, é esse amor, é essa alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, aqui dentro. Por quê? Porque isso está sendo elaborado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, como é que eu sei que isso está sendo trabalhado? Quando eu começo a manifestar o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. As boas obras nas quais o Senhor nos preparou para que nela andássemos. Tudo vem de Deus. Tudo procede do Senhor. Por isso, o desafio que nós temos, de fato, é permanecer em Cristo, é estar nele, é estar conectado com ele e mais, conectado com os nossos irmãos. Por quê? Porque nós somos a lavoura de Deus.
Nós fazemos parte da videira verdadeira. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que nós somos chamados não para sermos pessoas que vão estar apenas produzindo folhas. Nós não somos chamados para parecer que damos frutos. Nós não somos chamados para que as pessoas imaginem que temos frutos. Nós fomos chamados para dar frutos. E esses frutos, meus irmãos e minhas irmãs, ele vai abençoar as pessoas e o reino. O que da sua vida tem alimentado a outros? Por quê? Preste atenção. O que são frutos? O fruto, irmão, não é para você. O fruto nunca é para a árvore. E as pessoas às vezes têm dificuldades para entender isso. Então, uma forma de você saber se você realmente está dando fruto é você ver na sua vida quanto que você está produzindo que está alimentando outros. Não é a sua casa, a sua família, outros, porque você e a sua esposa são uma só pessoa. E às vezes a gente se engana com isso, irmãos, porque a gente pensa que está abençoando a minha casa, eu já estou fazendo muito. Não, é lá pela sua casa que você precisa realmente começar. A palavra de Deus fala sobre isso, mas os frutos, meus irmãos, são muito mais do que você alimentar, cuidar e proteger a sua casa. O fruto é aquilo que vai potencializar o reino de Deus, e os frutos são aquelas coisas que vão abençoar a vida das pessoas, que não é tão somente para o seu benefício. O benefício que você vai ter é porque Deus vai fazer de você um gerenciador de recursos para abençoar outras pessoas. Por isso, a Bíblia Sagrada, ela trabalha, meu irmão, com a seguinte ideia: não acumuleis. Não acumuleis. Não junte tesouro aonde a ferrugem come, aonde o ladrão mina, onde a traça corrói. Por quê? Porque nós precisamos estar conscientes de que tudo em nossa vida, a partir daquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo na minha e na sua vida, é para produzir algo para outras pessoas. Começa com a nossa família? Começa, mas não fica só aí. O que você está vendo produzido na sua vida, que está abençoando outras pessoas? O que você percebe de fato, que não tem a ver só com você, que não tem a ver só com a sua família, que não tem a ver só com seu marido, com a sua esposa e com seus filhos? Quanto de você está sendo utilizado para alimentar outras pessoas? Que outras pessoas estão se beneficiando? Ou que o reino de Deus está se beneficiando? Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Então, como é que eu sei que eu estou ligado, pastor? Eu estou ligado em Deus, porque cada dia que passa eu sou uma pessoa melhor. Eu tenho mais amor, eu tenho mais alegria, eu tenho mais paz, eu tenho mais amabilidade, eu tenho mais domínio próprio. Amém. Mas tudo isso, irmãos,
o trabalhar da seiva de Deus, que tudo isso é de Deus, é fruto do Espírito, para que você manifeste fora. É aquilo que a árvore recebe dentro dela, para manifestar fora os frutos que precisam abençoar outras pessoas. São as outras pessoas que vão estar se alimentando daquilo que está sendo produzido em você. Por isso, meu irmão, nós agora fomos chamados para dar frutos que permaneçam, porque fruto que permanece é aquilo que de mim eu consigo multiplicar nos outros. É aquilo que eu uso de mim, que foi dado pelo Senhor, que eu consigo entregar e abençoar a vida de outras pessoas. Se está só em você, se o que você acha que são as folhas, porque isso é o que dá propaganda, aquilo que faz as pessoas enxergarem, mas os frutos não estão aparecendo, meu irmão, perdeu a razão de ser. Aquela árvore perdeu a razão de ser, porque ela gastou todos os seus recursos com ela mesma. Tudo o que ela fazia era em função dela mesma, para ficar bonita, para estar viçosa, para que as pessoas vejam de longe ela, mas aquilo que isso tudo deveria produzir, não produziu, que eram os frutos. Então não adianta nada você dizer: eu estou cada vez melhor, com mais paz, com mais alegria, com mais domínio próprio e tudo mais que o fruto do Espírito produz, que o Espírito produz no seu coração, se na prática, no dia a dia, não tiver pessoas sendo alimentadas por você com aquilo que Deus está trabalhando na sua vida. Folhas não são o nosso objetivo. Eu não vou fazer aquilo que eu vou fazer, e preste atenção, por isso que são frutos para outros, para a glória de Deus e para a bênção das pessoas, porque não é o meu hobby, porque às vezes as pessoas se enganam, né? Eu posso gostar muito de estar aqui em cima do púlpito, posso gostar de falar, não é errado gostar, mas se isso for apenas isso, é eu querendo estar aqui por estar, ou alguém tocando por tocar, ou cantando por cantar, porque gosta, é uma coisa boa, é um hobby, é uma terapia ocupacional, é uma atividade que lhe satisfaz. Meu irmão, me perdoe se eu estou me colocando também aí nesse meio. É folha. É folha. As pessoas estão vendo, são folhas. É o fruto que realmente o Senhor está procurando. As folhas são erradas? Não. Terão todas as folhas que se fazem necessárias, mas é o fruto. Se para que eu tenha o fruto, as folhas precisam ser em menor número, ou não ter, porque na figueira era assim, aparecia primeiro o fruto e depois as folhas. Então assim é que tem que ser. E aí a gente pergunta: onde está o fruto do Espírito Santo na sua vida? E as boas obras, que são os frutos que João Batista disse lá no livro de Mateus 3:8 e Lucas também 3:8, que eu
faça essa ligação? Creio que posso. Aonde estão os frutos do arrependimento? Arrependimento, mudança, metanoia, transformação da mente. Por isso, estamos iniciando o mês de setembro, e eu gostaria muito que você fizesse essa análise no seu coração. O que você está fazendo, ou mesmo deixando de fazer, tem essa conotação? Abençoa vidas, patrocina o reino, ou só tem a ver com você e com as tuas folhas? Em nome do Senhor Jesus, que hoje nós possamos estar conscientes de que o permanecer em Cristo vai produzir o fruto do Espírito Santo de Gálatas 5:22, e que em ato contínuo as obras para abençoar o reino e as pessoas vão estar aparecendo, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe esta palavra, fique em pé, por favor, e vamos orar. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, meu Deus, por essa palavra e por esta reflexão. Deus, que essa verdade esteja no coração de todos os meus irmãos e irmãs, e que o fruto do teu Espírito Santo, como diz a tua palavra, esteja, Senhor, cada vez mais evidente, e que os frutos, ó Deus, para fora, as boas obras, também sejam realidade, e que alimentem e abençoem a vida do maior número de pessoas, ó Pai. É o nosso pedido, é a nossa oração, é o nosso clamor. Estamos aqui para isso, meu Deus. Não para manifestarmos folhas, embora folhas não sejam erradas, mas o objetivo são frutos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu já te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.